promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, fone 3412-2114. E-mail agroplan@agroplan-consultoria.com.br. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Na Eletroeste você pode confiar. São mais de 30 anos movendo o campo e a cidade. De energia solar a gente entende. Aqui na Eletroeste, os projetos são pensados junto com o cliente para determinar a melhor solução para cada caso, sem nenhuma dor de cabeça. Eletroeste, a energia que você precisa. Rua Flores da Cunha, 2350. Ou entre em contato pelo fone WhatsApp 3412-3150. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Estância Nova Aurora, Imembuí Uruguaiana, Eletroeste. Charrua, aos parceiros e ouvintes do Charrua Rural. Agora 9h12, nesse sábado bonito, né? Um sábado de sequência do nosso agro, da nossa colheita acontecendo, né? Depois de um susto forte desse temporal que estava marcando nessa semana, prevendo, né? E que eu fiquei muito assustado com o que poderia acontecer, mas muito assustado mesmo. Mas nós nos livramos, né? Mais uma vez. Mas os amigos aí do sul do estado, Santa Vitória, Pelotas, aí foi feia a boca, né?
Bom, esse no dia de hoje, entrando o outono, e a gente vem há algumas semanas falando sobre agricultura, e hoje chegou o dia de falar na pecuária. Antes da gente começar, só voltando um pouquinho nesse tema da questão do temporal, a gente tem alguns acontecimentos, né, que são inevitáveis nesse tempo, assim, como problemas de queda de luz e problemas de fiação, postes caídos, né? Só que também tem uma questão que é muito importante, que hoje a gente, essa questão de computadores, né, e internet, inteligência artificial, tu vai fazer uma reclamação para a empresa de luz e tu fala com um computador. E aí, como é que tu fica, né? A gente fica absolutamente sem resposta. Alguns amigos produtores lá da região lá do Jiquiquá nos chamaram, né? Me chamaram e me ligaram e tal. Eles disseram: nos dá uma ajuda, porque o problema é muito grande. Nós estamos há 52 horas sem luz, poste caído, energizado, sem capacidade de falar com ninguém, sem possibilidade de ter contato com alguém, porque o que nos responde é um computador, com um risco de vida para as pessoas que estão passando, porque o poste está caído no campo e está caído na estrada, tá? Então, risco de vida, risco de morte dos animais, encostar, quem se responsabiliza sobre isso, né? Então, a gente fica à mercê de uma situação de que a gente não tem controle, não tem para quem reclamar. Não tem para reclamar. Essa é a questão, Roger. Uhum. Não vi ontem, Jornal do Almoço. Foi uma questão que o Jornal do Almoço entrou pela Equatorial, né? Tinha 195 mil pessoas esperando e ninguém dá resposta. Né? O Ministério Público não faz nada. A gente vai para o balanço financeiro do Estado e do Brasil. Quem segura as pontas é o agro. Num tempo onde estava severo e a umidade, arroz acamando, quantidade de água tendo que ser esvaziada das lavouras, todos esses problemas, num dia bonito como hoje, pronto para colher, não tem a capacidade de se colher, não tem a possibilidade de se colher, exatamente porque não tem a luz para que os silos funcionem e o restante que precisa funcionar para ter durante a colheita, né? Então a gente está à mercê disso aí. É uma irresponsabilidade enorme, tá? Não tem com quem falar, e o produtor, ou independente, não só o produtor, todas as pessoas estão à mercê ao Léo aí, né? Esperando alguma coisa. Não foi ninguém nem para ver. Não. E o tempo vai negar assim, teve vento forte, não foi nada normal. Não, nada é normal. Para nós aqui, nada é normal, né? Então, se tem algum problema, daqui a pouco a empresa se deslocou, e se alguém estiver escutando e quiser entrar aqui e comentar, o microfone da rádio está aberto para qualquer informação da empresa que possa se posicionar, né? Então fica essa chamada, a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa que as coisas se movimentem de uma forma melhor, com contato direto com pessoas, mas nem mesmo, Roger, como eu estava falando, nem mesmo alguém foi ver a situação para que passar um boletim para a empresa para que se tome uma solução. Ninguém está lá 52 horas jogado no chão. RGE. Bueno, muito bem. Essa é uma das nossas lutas, né? Mas, bom, eu vinha falando que a gente estava algumas semanas falando de agricultura e a gente precisava, nesse momento, falar um pouco mais de pecuária, porque tá no momento das instalações das pastagens de inverno, momento de saber o que tem que se utilizar nessas pastagens, o que está valendo numa relação de troca. Será que está valendo a pena trocar vaca e colocar terneiro? Será que está valendo desmamar os terneiros nas pastagens? O que está valendo? Quais as possibilidades, né? E o legal também de hoje é de que eu tive algumas semanas atrás de um projeto que está sendo instalado aqui em Manuel Viana, com
extrema intensificação, né? Algumas quebras de paradigmas bem interessantes, assim, não eram paradigmas, mas questões conceituais, né? Agronômicas, assim, que estão sendo colocadas em xeque e que a possibilidade de intensificação ela é muito maior. E eu presenciei, eu vi, tá? Uma área de 250 hectares que era frouxo, mas frouxo, que cabiam 1.500, 1.800 animais, tá? Frouxo que cabia isso, né? Então é uma intensificação bastante grande, né? Até que ponto o ponto de equilíbrio financeiro disso acontece? Bom, essa é a nossa discussão, é isso que a gente pode conversar e questionar hoje, né? Para falar sobre isso, tá aqui conosco o Carlos André Lenz Escoto, né, Carlos? E que é médico veterinário e hoje é coordenador do projeto PEC da empresa Prime Agro em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia a todos. Tá me escutando bem? Eu escuto, vocês me escutam? Sim, estamos te escutando bem. Bom dia, Bernardo, bom dia, Thaís, bom dia, Roger. É um prazer poder estar falando com vocês. Agradecer o convite, agradecer a Charrua. Uruguaiana é uma cidade que eu sou apaixonado, tive a oportunidade de estudar aí e saí com dor no coração, mas para um propósito, e sinto bastante saudade. Isso é o normal, viste, Carlos? Quem vem pra cá não quer sair, tá? Esse é só pra te dizer que é o seu normal daqui. É verdade, senti na pele isso aí. Se Deus quiser, um dia volto. E também conosco aqui a Thaís Gonçalves, também médica veterinária da Meta Assessoria e Consultoria Rural. E aí, Thaís, bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Carlos André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bem. Carlos, eu queria começar contigo exatamente para que tu explicasse um pouquinho como é que é o projeto PEC, né? Como é que ele nasceu, quais são as bases conceituais deles, né? Desse projeto que vocês estão implantando no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. São ambientes absolutamente diferentes, né, Carlos? É muito diferente, pessoas diferentes, né? Mas de que o que está dando para ver, de que funciona lá e aqui também está funcionando, né? Então o projeto tem uma base muito forte. Perfeito. Vou começar a tentar resumir como é que é o projeto. Como surgiu. Eu trabalho na Prime. A Prime é uma empresa voltada a gente fala soluções integradas, uma empresa voltada à nutrição vegetal, biológicos, e tem o PEC como uma das ferramentas. O PEC surgiu, um dos proprietários da Prime, o Louro, ele tem uma fazenda no Paraná, Araucária chama, hoje é considerado uma das fazendas mais produtivas do Brasil, onde ele, insatisfeito com a pecuária que vinha sendo feita lá na região, ele rodou o mundo para entender o que podia melhorar. E junto com o Mário Sahara, que é outro sócio da empresa, eles entenderam que a base de tudo seria o solo. Primeiro ponto, se tu não corrigisse o solo, não melhorasse essas questões de solo, tu não teria como produzir mais. E depois disso, depois de melhorar a questão do solo, tu teria que aproveitar o que tu produzia de forma melhor. Eles rodaram a Nova Zelândia lá, que tinha uma dificuldade grande de produção, mas eles sabiam aproveitar. Então eles juntaram essas duas ferramentas e criaram um modelo, que a gente fala que são 5 pilares que eles podem ser aplicados em qualquer propriedade do Brasil. São conceitos que, de forma geral, tu consegue aplicar, claro, com as suas diferenças, detalhes, mas que são fáceis de aplicar. O primeiro dele é química do solo. A base do negócio hoje é a avaliação de perfil de solo, profundidade e corrigir o pH. Ponto inicial é a utilização de corretivo de pH baseado em calcário. A segunda é física do solo, é a gente entender de que forma está esse solo fisicamente, se ele tem compactação ou se ele tem a capacidade de infiltração de água. O terceiro ponto é biologicamente ativo, que a gente chama, que é tu levar a vida. Hoje, com a monocultura que a gente vem fazendo, ela acaba tendo uma degradação da vida desse solo, e então a gente volta alguns passos atrás na evolução e tenta voltar para o policultivo, tentar rotacionar soja com mix com plantas de cobertura no inverno, utilizar de forma melhor essas plantas. O quarto pilar é a integração de forma perfeita, né? É saber aproveitar. Hoje a gente consegue produzir 16, 17 toneladas de matéria seca no inverno, ou 20, 25 no verão, e a gente não aproveita isso, né? A gente acaba degradando de uma forma muito grande. E o quinto pilar é saber se isso é rentável.
é ter os números, que é o que a Thaís, que é o que a Meta faz de forma excelente, e que o gaúcho ele não tem ainda esse hábito, né? É tudo numa suposição. Então a gente tá tentando, né? Tá suando aí para conseguir fechar todo esse emaranhado aí da agropecuária. Hoje a gente tá tocando em torno de 25 projetos no Rio Grande do Sul, tem em torno de 50 e 52 mil hectares de integração, evoluindo devagarinho, a passos seguros aí, mas tá bonito de se ver os projetos. Esse perfil do produtor que tem procurado vocês aqui do Rio Grande do Sul, Carlos, como é que é o perfil desse produtor? O perfil do produtor é um agricultor, produtor de grãos, já intensificado no soja, já intensificado em outras culturas, que quando entrou para a pecuária viu que o que ele estava fazendo não era o correto. Ele sentiu uma necessidade de melhorar também na pecuária. E nos procura nesse sentido, sabe? A maioria dos nossos produtores são esses. O produtor de pecuária mesmo, por muito tempo ele sofreu com dificuldade de rentabilizar. Quando a gente fala em algumas correções que são necessárias para se fazer, ele se assusta um pouco e acaba sendo um pouco cético. Então nós temos poucos produtores que são extremamente pecuaristas, sabe? A maioria é o produtor que sentiu dor por fazer a integração lavoura-pecuária e nos procura. Sabe que uma das questões que tu comentaste como a base ali, e tu citaste ela como primeira, como a química do solo, o interessante do projeto é essa questão do calcário, né? A gente viu áreas ali em Manuel Viana, acho que toda a área, né, não foi ainda 1 quilo de adubo, né? Só foi utilizado o calcário, né? Então vocês têm um ideal de calcário, né, que é um tipo determinado de calcário, acho que vale comentar. E a quantidade desse calcário, ela tá bastante fora do normal para o que o produtor do Rio Grande do Sul utiliza, né? São quantidades bastante altas, e isso eu achei muito interessante. Esse é um dos paradigmas assim que eu acho bem interessante do projeto. Acho que é importante comentar um pouco disso, Carlos. Exato. Como tu comentaste, o primeiro pilar é a química do solo. Hoje os nossos solos, diferente do Uruguaiana tem um solo um pouco melhor em questão de pH, mas o restante do Rio Grande do Sul tem um pH muito baixo, em torno de 5,5. É o que gira as análises que a gente tem feito. E esse perfil de solo, ele tem uma dificuldade, esse pH, qualquer planta, ela tem uma dificuldade absurda de se desenvolver nisso. O alumínio ele é extremamente tóxico para a raiz e acaba morrendo. O que a gente percebe? Que a gente corrigir esse pH, fazer com que essa raiz consiga se desenvolver, ela tem capacidade de pegar nutrientes que já estão disponíveis no nosso solo. Então, por isso, o primeiro ponto é o pH. Aí, quando a gente vai corrigir pH, só tem um jeito, calcário. E qual calcário utilizar? Hoje, o Rio Grande do Sul, o calcário é dividido por granulometria. São 4 peneiras e o que eu posso te dizer? Que a granulometria fina, que é a mais fina, que seria um talco, é a única que tem um poder de reação rápido, que é o que a gente busca. Em 4 meses esse calcário vai reagir. O restante ele tem uma dificuldade, ou ele vai ser lixiviado, ou ele nunca vai reagir. Então o que a gente pega? O volume considerado correto, no nosso ponto de vista, de calcário fino. A gente tem batido muito nessa tecla e tem feito algumas reuniões com as caleiras mesmo, para que se evolua nessa questão, sabe? Para que se entregue um produto de melhor qualidade. Porque senão a gente acaba colocando subdoses, além de ser uma subdose, só metade desse calcário funciona e acaba que a gente não corrige. E a gente fazia uma correção a 0 a 10, que se vinha trabalhando. E nós não, nós buscamos um perfil. A gente faz de 0 a 20 e de 20 a 40. Esse por isso que a nossa dose é maior. É porque o nosso perfil é mais profundo. Não necessariamente a gente bota doses maiores por outros fatores. É porque a gente busca uma correção mais profunda. Esse é o ponto-chave. Essa é uma... Claro, são características diferentes, né? A profundidade do solo aqui da nossa região, ela não é tão profunda, né? Sim. Só que esse não ser tão profundo, ele, mesmo não sendo tão profundo, então que tenha 20, 30, 40 centímetros, a gente não utiliza de forma como deve utilizar ele, né? A gente tem uma compactação bastante alta e com essa chuvarada que passou nos últimos dias,
a gente realmente pode ver essa compactação, né? Claro que 400 milímetros em regiões que caíram, não vai ter solo que chupe essa água, né? É certo que vai encharcar, né? Mas, quando a gente vê que a gente tem uma condição de solo que ela está compactada e que lá nos seus 100 milímetros, 70 milímetros de chuva, essa cria poças grandes e encharca em demasia, a gente tem que estar vendo que essa água não permeia, né? E a gente tem que buscar isso aí vai ao encontro da física do solo, que é também dos pilares do projeto de vocês. Né? Exato. As áreas que tu rodou ali, Manuel Viana, as primeiras análises de compactação que a gente fez, de infiltração, é um equipamento extremamente simples, mas um que mede a compactação e outro que mede quanto de água penetra nesse solo no espaço de tempo. A gente teve ambientes ali que penetrava 6 milímetros por hora. Então, de nada adianta chover 100 milímetros dentro de uma hora. Só 6 milímetros vão entrar. E se tu pegar uma planta de soja, por exemplo, ela precisa de 7 milímetros em um dia, no momento reprodutivo. Então, eu teria capacidade de água de estrutura de água para reter para um dia de soja. Então, tem que agradecer ao geneticista do soja, né, que melhorou tanto, porque a gente não está ajudando ele, né? Esse é um ponto também que eu acho que para frente a gente comenta um pouquinho mais da integração, né? Tem algumas dificuldades que eu vejo dentro desse projeto com uma realidade aqui que depois a gente comenta sobre isso. Mas, Thaís, a gente vê projetos, né, assim, quebrando paradigmas, como a gente disse, não foi usado ainda 1 quilo de adubo dentro desse projeto e muita comida. Mas, e os números que estão nesse momento, que eu acho que é interessante da gente comentar e entrando para depois a gente poder unir a ideia de uma intensificação, de uma pecuária intensiva, né, com o que ser utilizado, né? Acredito que tu tenha feito alguns balanços nesses últimos tempos, né? E vendo sistemas de produção que podem ser rentáveis, mais rentáveis, menos rentáveis, diretamente relacionado ao momento da pecuária. Comenta um pouquinho desse momento para nós. Tá, eu já quero de antemão dizer, não estou dando contra nada, né? Mas o papel, inclusive, já foi citado pelo Carlos André, a questão que é um dos pilares é a rentabilidade, né? Então, é saudável e é do jogo a gente fazer alguns questionamentos em qualquer projeto, qualquer mudança ou qualquer tecnologia que for implantada dentro do sistema. Ontem mesmo eu estava pensando, assim, e dando uma pensada também sobre uma questão, assim, a diferença entre ideias e oportunidades, tá? Ideias, nós podemos ter milhões de ideias e elas ficam bastante no campo da teoria, tá? Oportunidades, né, elas realmente são uma terra fértil para que essas ideias sejam colocadas em prática, né? Então, muitas vezes, nós podemos ter ideias ou projetos que não se encaixam dentro de uma oportunidade de negócio para a gente. Tá? Isso é importante sempre o produtor ter em mente, né? E o casamento perfeito é quando eu tenho ideias que solucionam problemas dentro do meu sistema de produção. Por exemplo, né, nessa questão aí do adubo, de uma maior produtividade, né? Então, eu tenho um problema, eu preciso aumentar a produtividade, quero economizar com adubo, enfim, né? E aí eu tenho ideias que corroboram com isso. Isso é bem importante, porque para alguns produtores, algumas ideias, né, que encontram oportunidades, para outros essa mesma ideia é uma ameaça. Então, no campo da gestão, a gente tem que ter essa análise e é nosso papel como técnico sentar com o produtor, né? E colocar e casar essas ideias, ver se essas ideias, esses projetos, eles realmente são oportunidades para este negócio, tá? Então, o início disso tudo é o planejamento, né? São os números, é avaliar a rentabilidade daquilo ali, avaliar um TIR, avaliar um payback, avaliar todos os cenários possíveis, fazer uma análise de risco, ter plano de contingência, então tudo isso antes, né, da implantação. E aí a gente pode falar dos números da gestão ao longo de todo o processo. Eu estou falando aqui o que é importante ter antes, quando a gente vai começar, né? Bom, implantamos o projeto
temos que acompanhar o andamento desse planejamento. Né? Então, o que eu esperava, ou o que eu preciso produzir para que isso se pague, versus o que eu estou produzindo. Né? E principalmente quando a gente trabalha aí numa fábrica céu aberto, né? Que agora a gente está falando de chuva. Um tempo atrás que eu vim aqui, a gente estava falando de seca. Né? Então, aí entra os planos de contingência, análise de risco. Então, tem uma série de fatores aqui que são fundamentais quando a gente trabalha com tecnologia, né? Inclusive mão de obra, né? O que eu acho interessante, que eu vi lá, e até, Carlos, que eu acho que tu pode comentar, esse sistema baseado no projeto de vocês, ele não tem uma alavancagem tão grande do produtor, né? Eu não senti disso. Claro, eu não fui aos números, né? Eu não tive acesso a isso, mas a impressão que eu tenho, ela não tem uma necessidade de alavancagem muito grande, e ela ainda pode ser modular, né? Então, se o produtor quer fazer, sei lá, eu preciso fazer em 10 hectares, faz em 10 hectares, faz em 5 hectares, faz em 1 hectare, né? Ele pode ser modular, e ele não tem, independente do tamanho do produtor, ele não tem uma alavancagem tão grande. Exato, Bernardo. Eu concordo totalmente com o que a Thaís falou. A gente precisa entender de que forma a gente está desembolsando para isso dar certo, né? E a gente não concorda nunca que o produtor faça na área total esse projeto. Que ele experimente e ele vai desenvolvendo e vai entendendo, porque é uma fábrica a céu aberto. Tem que ir experimentando e crescendo dentro do teu projeto. Mas o projeto, ele na verdade, ele é extremamente simples. É correção do solo, buscar produtividade e buscar uma colheita de pasto um pouco melhor. Hoje tu vai fazer uma colheita de forma extensiva, tu tem uma perda muito grande do pasto, né? Tu aproveita em torno de 50% do que tu está produzindo. O que a gente busca com a integração de uma forma melhor é aproveitar melhor, é um rotacionado. A gente trabalha com o sistema de faixa, teve a oportunidade de ver, que a gente disponibiliza para o animal o volume de matéria seca necessário para aquele dia. Então, o que acontece? O animal vai lá e come o que ele necessita naquele dia, aquele talhão fica descansando para o próximo pastejo, em torno de 20 a 25 dias depois. Então, ele produz o máximo possível e a gente colhe o máximo possível no melhor momento possível. Então, produzir super bem, que é o que a gente já faz, alguns produtores já têm capacidade muito grande. Hoje, Uruguaiana, por exemplo, produz aveia com volume absurdamente alto, por temperatura, por chuva, só que colhe de uma forma errada. Não vou dizer errada, mas poderia colher melhor, que é rotacionando, que é fazendo um pastejo em faixa, achando alternativas para aproveitar melhor. Então, o custo disso aí, qual é? É correção de solo, pH, vocês com um perfil mais baixo, uma CTC um pouco menor, um volume de calcário relativamente baixo, e colher melhor. Um aparelho de choque, um fio de choque, que já vai rentabilizar de uma forma maior, né? Hoje, Thaís, o que tá valendo a pena? Tu tem alguma relação, assim, desses temas que estejam nesse período, neste ciclo pecuário, que valeram mais a pena, ou até mesmo, claro que a análise, ela é feita posterior ao ciclo, né? Mas algo que a gente poderia, olha, ciclo passado, vou chutar aqui, tá? A cria foi melhor. Nesse ano, aos parâmetros que está se acontecendo, valor de terneiro, valor de vaca e tal, poderá valer mais a pena algum outro sistema. Tá, eu sempre tenho bastante cuidado, acho que a gente já falou isso várias vezes, quando a gente fala em o que dá mais resultado, né? Porque, e até mesmo para não passar aquela ideia também para o produtor que a gente consegue ir mudando conforme a maré. Então, a gente não incentiva muito esse tipo de fala, porque pode parecer assim: eu vou investir muito agora na cria, porque a cria está em alta, o terneiro está valendo, né? E aí, quando o ciclo virar, não está mais valendo, agora eu vou mudar de sistema e tal. Não, mas estratégias dentro do sistema que nós trabalhamos, tá? Nesse sentido, nós estamos num período de baixa da pecuária, tá? No ciclo de baixa. É uma época muito interessante, né? E aí o que o produtor faz geralmente? Ele retranca,
né? Então, a maioria está nessa fase agora de baixos investimentos. Mas para o produtor capitalizado, é a melhor hora de encher a fazenda. Tá? Então, comprar barato. Então, a nossa ideia é comprar na baixa e vender na alta. O quê? Gado jovem que vai virar o boi gordo ou que eu vá desfrutar ele na alta. Né? Então, o que a gente, até inclusive no pessoal, no gado de cria, né? Os produtores da cria, o que a gente fala? Essa temporada reprodutiva de agora, por exemplo, né? 23, 24, é a oportunidade de emprenhar o que der de vaca, porque a gente vai desmamar terneiros na alta. Então, investir na cria no momento de baixa, sim. É não ir para essa filosofia de retranca, que a gente chama, né? Pensando nas pastagens, o que está valendo? Esse animal que vai ser terminado nessa alta. Período alto. Então, possivelmente aí 25. Estamos caminhando para uma alta. Né? Até um tempo atrás era o terneiro. Agora vai ser, ainda é o animal jovem, mas o sobreano, esse animal que eu vou engordar e desfrutar ele, possivelmente aí estamos. Quando a gente fala em mercado, é tudo é complicado, né, Bernardo? A gente está. A gente analisa cenários, né? A gente fala 24, 25, mas 24 tá aí, né? Então agora as apostas estão para 25. Né? Mas assim, isso a gente falando de uma forma geral, o que vale a pena? O gado que eu vou desfrutar. Mas não botar o pé no freio naquilo que é essencial, porque estamos na baixa. Sim. Tu entendeu? Então é a hora de botar o pé no freio na compra de um maquinário desnecessário ou que eu posso aguentar, de fazer uma reforma na estância, mas não de botar o pé no freio na implantação de uma boa pastagem, né? E aí, quando a gente fala da alta, e a gente vai ter alguma oportunidade, algum programa de estar discutindo pecuária na alta, é investir em capacidade de suporte. Então, tentar vender o melhor possível na alta, né? E investir em aumento de capacidade de suporte. Por quê? Porque vai vir a baixa, a pecuária é cíclica. E aí eu tô com a casa preparada para comprar reposição barata, né? E aí eu tenho o principal, né? Que é a capacidade de suporte, que vai muito de encontro com isso tudo que a gente está falando. Então, esse produtor que investiu e se preparou e agora casou o momento, ele tá com uma boa capacidade de suporte e a reposição tá barata, né? Esse cara usou o mercado de forma estratégica, porque mudar o ciclo a gente não vai. Mudar totalmente o nosso sistema não funciona também, não é viável isso, né? Então é saber usar usar o mercado de forma estratégica, fugindo do efeito manada. Na baixa, todo mundo descarta as fêmeas, todo mundo vende porque precisa fazer caixa, porque está desesperado, mas o produtor que usa a informação de forma inteligente ou estratégica, ele vai comprar, ele não vai vender. Isso que a Thaís comenta, Carlos, de ter um momento, de ter a reserva, também é uma possibilidade dentro dessa intensificação, né? Porque se tu não tens, por exemplo, uma condição financeira para ter todos os animais que o campo suporta, a comida está lá. Então, tu guarda aquela comida para um outro determinado momento. Exato, Bernardo. Eu acho que é uma das maiores ferramentas que a gente conseguiu colocar em algumas propriedades, é isso, né? Ele ter volume de comida guardado, né? Tu consegue ir para o mercado no momento ideal que o restante das pessoas não estão indo, né? Porque é o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. Se tinha todo chovendo, se tinha um volume de pasto, todo mundo crescendo, todo mundo correndo atrás de gado. O preço foi subindo. Nós que tínhamos reserva em algumas propriedades, reserva de pasto, conseguimos comprar antes lá. Com valor aí, R$2, R$3 mais barato. Que fez com que nós saíssemos dessa bolha, né? Então, ter comida guardada, ter estoque é uma ferramenta incrível. E para ter isso, é só se tu medir o que tu está produzindo. Senão, não tem como tu chegar a produzir isso, né? Porque o que nós guardamos é sempre o residual do que a gente não está aproveitando.
foi o que tu viu lá, uma propriedade que está produzindo muito mais do que a gente tem capacidade de comer, na verdade. E Claro. chegou um momento que a gente tem que começar a guardar. Claro. Nós estamos aqui desenhando o cenário ideal, né? Nós estamos aqui desenhando o Isso. cenário ideal, que às vezes pode até ser quase que utópico, né? A gente viu lá uma situação bastante interessante, faltando animais, mas também o produtor tem as máquinas para guardar a comida. Isso, E é tanta comida que tem pasto sobrando, para terem uma ideia, acho que era capim-sudão, aquele que tá do tamanho de 3, 4 metros, aquilo lá, era sudão, né? Era Sudão e Milheto. Sudão e milheto. Então, também tinha essa situação lá, pasto passado do ponto, que era né, que ou faz uma silagem, ou faz um pré-secado, enfim, o que for fazer, mas... Parcerias? Parcerias, criam-se oportunidades, né? Então, assim, ó, dentro dessa condição, existem produtores que realmente podem. Não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todo mundo. Então, assim, ó, é quase que utópico o cenário ideal, né? Mas a gente precisa pensar e precisa mostrar que tem essa possibilidade, né? Então, não vão só chorar as mágoas e dizer, isso aqui não funciona, não é assim. E funciona. se alguém faz, é porque dá pra fazer, porque né? dá pra fazer, exato, é porque dá pra fazer, né? Então tem situações, mas que eu acho bastante interessante. Até tá aqui o Pedro Prado comentou na internet: bom dia, na minha área, mercado muito complicado, assunto para um dia inteiro, bom programa e um abraço, né? Até quero ver se eu consigo falar com o Pedro para que ele faça um comentário, o que ele está visualizando do que está complicado nesse momento, né? Na venda, nos remates, o que está acontecendo? Acho que seria interessante. Pedro, se tu puder estar nos ouvindo aí, só me responde ali o WhatsApp que eu te mandei, né? Bom, um outro aspecto que vem junto à intensificação, e a gente já teve aqui comentando, é sobre a mão de obra, né? Essas intensificações, elas são bastante interessantes, mas a exigência de mão de obra ela é bastante grande, né? Então nós estamos falando aí, vamos puxar esse exemplo de novo, 250 hectares, são 2 pessoas cuidando, né? Exato. E faltava. Exato. Isso, que esse é o gargalo, acho que de toda é a dor de quase todos os produtores, né? A mão de obra, porque tudo se torna um pouco mais complicado quando tu intensifica, né? Mas também a gente não pode só chorar isso, né? A gente está aí com equipes e empresas aí para capacitar esse pessoal para que eles entendam, né? Muitas vezes o que eu vejo, projetos que a gente consegue dar o maior apoio é porque a gente está junto lá, sabe? O maior problema do produtor é não ter constância no processo. Pode até vender uma ideia milagrosa, algo mágico, se tu não estiver junto com ele, em pouco tempo ele vai diminuindo o que a gente tinha projetado, vai que ele 6 meses tu volta lá e não está fazendo mais nada disso. Então o nosso projeto tu consegue estar mais próximo. Toda semana tem uma pessoa nossa lá dando esse suporte, pegando da mão o funcionário, vamos lá, vamos ver o que a gente está fazendo correto, vamos lá, até que aquilo se torna o manejo da propriedade. É a maior dor, sem dúvida, é difícil, por isso que eu volto a frisar. Todo produtor que vai começar a intensificar, do modelo que a gente... Não precisa ser do nosso modelo, pode ser qualquer modelo, mas tentar buscar uma pecuária um pouco mais intensiva, mais produtiva, que a gente chama, começa num talhão pequeno da propriedade, que ele se sinta à vontade de manejar 10 hectares, 20 hectares, que ele vai dali mudando os olhares para dentro da fazenda. Uma das fazendas que a gente trabalha começou com 17 hectares. E hoje ele faz toda a pecuária dele nesse modelo. São quase 400 hectares no sistema. Então ele começou e sentiu que poderia ir evoluindo e hoje faz toda a área dele de forma um pouco mais intensiva. Bernardo, eu vou pegar um gancho do que o Carlos André falou, né, sobre o produtor que não se pereniza aquele manejo, aquela política dentro da empresa. Sabe o que acontece? Aí entra uma questão de cultura da empresa, tá? Para algo se tornar uma cultura dentro da empresa, tem todo um processo educacional e é tudo muito lento.
Tu entendeu? Então aquilo precisa começar a fazer parte da cultura da empresa. Se não tem o Carlos André, a equipe dele lá dentro, pegando na mão do produtor toda semana e às vezes no WhatsApp todo dia, né? Incentivando, tentando perenizar aquele conhecimento, aquele manejo dentro da empresa, realmente o produtor larga, abandona, e o funcionário abandona também. Por quê? Porque o que manda no andamento de tudo é essa coisa que parece meio teórico, né? A cultura da empresa. Então precisa incorporar essa tecnologia, essa novidade, essa mudança na mente, na empresa, tu entendeu? E isso é um processo super lento. E aí entra assim, ó, o papel do técnico é fundamental. Tem uma linha tênue aí, que é a questão do técnico. Vocês estão a campo, vocês têm que ter uma sensibilidade muito grande para saber se a pessoa pode ou não aderir a isso, né? Se o produtor pode ou não tem capacidade de fazer isso, né? Por isso daqui que a pouco é muito lindo, mas cara, tu não pode fazer, porque não vai dar. Por isso que eu iniciei falando sobre a diferença de ideia e oportunidade, tu entendeu? Porque às vezes aquela ideia é muito boa, mas não é uma oportunidade para aquele produtor. Por quê? Porque ele não tem mão de obra, ele não tem o tino para coisa, tu entendeu? E aí, muitas vezes, o que acontece quando a gente força uma ideia a qualquer custo é que queima a tecnologia. Não, aquele projeto lá do Carlos André é furado, eu fiz aqui, não funcionou. Mas por quê? O teu pessoal se dedicou à execução, tu entendeu? Teve tudo aquilo que ele precisava para isso, para o manejo, para o planejamento, todo o maquinário, o desembolso, foi feito tudo de acordo com a orientação? Não, foi. Bom, aí pode questionar o Carlos André então, tu entendeu? Claro. Carlos, só antes de tu falar, a gente tá com o Pedro na linha. Pedro, bom dia. Bom dia, Bernardo. Tudo tranquilo? Tô bem, e tu, como é que tá? Tudo já, eu tive que subir numa caixa d'água aqui para pegar o sinal. Mas essa faz parte. Tu anda por tudo que é lugar, cara, então tem que achar um espacinho. Claro, vocês estão me escutando bem? Muito bem, tá ótimo aí. Ah, que ótimo, tá bom. Eu estava acompanhando o programa com o radinho. Sim. Eu sou um cara meio ortodoxo, que eu carrego um radinho no bolso. E o telefone fica para outras coisas. Mas eu estou justamente numa propriedade hoje, qual era a ideia? Eu fiquei muito contente com a comentário dos colegas aí, que eu tenho uma palavra comigo que é capacitação do produtor. E foi exatamente, pegou na veia aí os comentários da turma. E para te ter uma ideia, o crivo do profissional é fundamental. Nós estamos numa propriedade agora que tem integração lavoura-pecuária, mas tem integração lavoura-pecuária porque o produtor que planta é o mesmo que cria. Estamos batendo de frente aí com a integração agricultura e pecuária, quando o que planta não é o mesmo que cria. Mas esse é assunto para outro momento. Tá me escutando bem, Leonardo? Bem, tô te escutando bem. Tá. Estamos falando em capacitação. Sim. Nós estamos numa propriedade que nós aumentamos em 2 anos. Em 2 anos aumentamos o desfrute dessa propriedade de 130, 140 terneiros para 400 terneiros ano. Só numa mexida, num projeto, isso que é o que precisa, e o produtor entendeu, o produtor mente aberta, isso é fundamental, e se capacitou essa propriedade em 400 terneiros, que vinha de uma produção de 130, com uma mexida muito pequena em relação a custo. Como ele é produtor de arroz também, a gente tinha um maquinário, conseguiu desenvolver áreas baratas de pastagem, entre aspas, baratas para ele, porque tem a infra. Então, justamente, tu aumentar a produtividade, isso aí não sou eu que estou dizendo, todo mundo sabe, no momento que tu aumenta a tua produtividade, que tu tem um custo relacionado bom, tá ganha a carreira. O segredo é tu aumentar a tua produção de uma forma dentro do possível mais econômica.
E a gente acaba se tornando meio que um psicólogo do produtor, porque a gente já começa aí já vem outro fator, a gente já começa a administrar a parte financeira da propriedade. Mas é muito bom, cara, é muito prazeroso. E na questão mercado, o que a colega falou em relação a hoje tu fazer um investimento que está caindo de maduro, tu investir dentro do custo que está hoje a pecuária, o gado, a reposição em baixa. Se tu tá um pouquinho capitalizado, tranca o pé na macega lá na frente em alguma outra coisa que tu ia fazer e repõe a tua propriedade com animais, porque nessa seca que a gente teve nos últimos 2 anos, a gente se descapitalizou de animais, teve que vender em função da seca, da falta de comida, e hoje nós estamos aí com esse projeto de reposição de animais. Falando um pouquinho mais, eu estou divagando aqui, meio falando de tudo um pouco, porque eu não quero atrapalhar aí o andar da carroça aí. Nós estamos tendo hoje uma oferta muito grande de vacas prenhas, baratas, muito baratas, cara. Não é o que deveria ser, e em função de que o retorno é muito demorado. Tu vai ter que esperar essa vaca parir em julho, agosto, setembro. Tu vai ter que esperar o terneiro atingir os 9 meses, já estamos falando aí 1 ano e pouco para ter o retorno. Mas é um dos melhores investimentos hoje. Mas tem que estar um pouco capitalizado, tem que segurar as contas por outro lado. É uma série de fatores. E o boi gordo é o que regula todo o mercado. Nós estamos aí com o boi gordo numa situação bem complicada, apostando nessa liberação aí essa desaceleração chinesa também pegou na veia nossa aqui. Estamos tentando aí montar um circo bom com a Turquia e outros países. Sim. E apostando que as exportações fluam, né? Porque hoje o que a gente tem? Qual é o problema que a gente tem? A gente tem um desequilíbrio de consumo. Tem mais oferta de carne do que nós estamos consumindo. Nós consumimos aí 70%, 80% da carne dentro do Brasil, e hoje não chegamos a 60% o consumo nosso interno. Temos que mandar carne para fora. Certo. Já está acontecendo, já está começando a fluir. Vamos apostar nas exportações, mas o assunto é longo e eu não vou atrapalhar mais o programa, que está tão bom, tão gostoso de escutar. Só queria mandar um abraço para todo mundo aí, e pegou bem na minha área, por isso que eu resolvi dar um pitaco aí. Tá bom, Bernardo? Pedro, obrigado por ter ligado, obrigado por tá sempre na nossa audiência aqui, né, e ter essa parceria contigo. Valeu, tio, um bom trabalho para ti. O conhecimento é tudo, cara. Conhecimento e informação é tudo. Eu sei que essa turma aí que está contigo aí, não é fácil de colocar na cabeça do pecuarista, principalmente. O agricultor, ele já é mais dinâmico. Eu sou pecuarista e me incluo nisso, sou meio ortodoxo, mas a gente vai aprendendo aí com as coisas quando vão acontecendo. Um abraço a todos aí, bom programa. Um abraço, Pedro. O que eu acho que o Pedro fala, né? Eu tava divagando aqui em vários assuntos, mas é que é uma união. Hã? Claro. Exatamente. Isso a gente sempre disse, né, Roger? Quantos que escutam e ficam com vergonha de falar. De ligar, de chamar, né, de comentar. O nome, porque senão... Não precisa nem, pode ser anônimo, né? Pode ser anônimo. Mas que participe. O Pedro estava falando, né, que fica divagando, como ele diz, mas é que são muitos fatores. Nós utilizamos o termo aqui intensificação, tá bom? Mas é muita coisa e leva muito tempo. Bom, isso tu pode falar com propriedade, Thaís. A pecuária, tu não analisa nela num ano. Não. Tá? E tu não analisa ela em 2 anos. Tu analisa ela a partir do 3º ano. Né? Que eu gosto desse número ímpar assim para análise de pecuária, mas leva tempo, e tu inserir conceitos e fazer com que isso vire rotina, cara, não vai ser em 4, 5 meses da utilização das pastagens de inverno que tu vai conseguir. E não vai ser num ano de resultado também, porque tu tem o fator ano. Claro. E aí, como é que foi o manejo? Como é que estava o nível de
de comprometimento da equipe, o grau de conhecimento, de domínio sobre aquela técnica, porque tu adquire maturidade nos projetos, em qualquer projeto da vida e do negócio, com o tempo, né? E aí tu, de novo, gestão, né? Terminou aquele ciclo, senta na volta da mesa, olha a importância dos números, coloca os números na mesa ali junto com o técnico, coloca o Carlos André, a equipe dele na volta, né? E aí vamos para os números. Deu certo, não deu, tá? O que não deu? Vamos arrumar para o próximo ano. Então, tu precisa de tempo para avaliar. Pecuária, principalmente quando a gente fala um modelo um pouco mais tradicional, né? Não tanto modelos super intensivos e de tiro mais curto, mas a gente fala em 3, 4 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um trabalho que tem crescido, a demanda eu tenho feito bastante, Bernardo. São empresas que me chamam para avaliar o negócio, tá? A partir dos dados que eles têm de 6, 10 anos para trás, né? E aí o que acontece aí? A gente consegue traçar um perfil da empresa, né? Como é que eles gastaram nos últimos, até o último que eu fiz foi 10 anos de análise de dados, né? Então isso daí o pessoal tá entendendo essa importância, né? E aí sim a gente pode dizer que tal setor dentro da empresa tá ruim, tá subutilizado, né? O que justificou esse resultado negativo nesse ano? Tu consegue fazer um estudo, um diagnóstico da empresa. Mas quando me perguntam o que tu precisa para fazer isso, eu falo, no mínimo, ou ideal, no mínimo 5 anos de dados. Né? É tempo. E dedicação da empresa para ter todos esses dados. E eu só talvez fugir um pouquinho do tema, só fazer um comentário antes que o tempo vai passando, né? Sim. E aí, quando a gente falou bastante em produtividade, né? O aumento da produtividade está diretamente relacionado à rentabilidade. Certo. Tá? Então, sistemas de baixa produtividade, né, possivelmente são sistemas de baixa rentabilidade. Ok. Mas é uma conta que a gente tem que fazer porque existe um ponto de equilíbrio, um pontinho de intersecção ali no gráfico, né, de produtividade versus rentabilidade, que quando a curva inverte. Tá? Então, não é alta produtividade a qualquer custo. Isso tem que ficar sempre bem claro. E aí eu adorei que a fala inicial do Carlos André já foi um dos nossos pilares, é a rentabilidade. Tem que ser a linha final, tu entende? Então vamos aumentar a produtividade. Por exemplo, foi citado aqui pelo Pedro o aumento aí da escala na cria. Fundamental. Eu digo, cada tema aí, cada coisa que foi falada, dá para divagar para vários assuntos, né? Cria precisa de escala, né? Então eu preciso de aumento de produtividade e tal. Mas até que eu não vou esquecer nunca assim, de um fechamento que eu fiz numa empresa e eles alcançaram perto de 300 quilos por hectare de produtividade na pecuária no sistema integrado. A gente subiu, de um ano para o outro eles aumentaram tipo 100 quilos. Tá? Foi um pulo. Porém, o resultado econômico foi lá embaixo. Então, a que custo a gente está colocando essa produtividade? Isso é importante. Né? Então, não é dar contra ou travar projetos. Muito pelo contrário, a intensificação, a tecnologia é o caminho para rentabilizar a pecuária. Isso daí eu acho que já é batido, né? Mas a gente precisa estar avaliando, avaliar o retorno, o tempo de retorno desse projeto, avaliar o retorno em função do valor do rebanho, rentabilidade em cima do valor do rebanho, rentabilidade em cima do valor do patrimônio e monitorar resultado, tá? Porque tecnologia e ferramenta, ideias a gente tem muitas disponíveis para o produtor. Né? Um ponto ali que eu acho que é legal da gente comentar, tem projetos e bastante ações acontecendo para que essa mão de obra seja formada, né? A gente, enquanto está tentando intensificar, e não podemos apenas reclamar de que falta mão de obra, né? A gente precisa formar. Precisa acontecer isso, alguém tem que puxar essa barca e ela está sendo puxada. Ela está sendo puxada pelo produtor, que cria a demanda, que tem a necessidade, né? E está vindo junto a isso, empresas, estão vindo junto colégios, né, formadores, e estão vindo juntos outros projetos, né? E eu acho que e comento aqui, eu tenho certeza que vocês dois vão ser partidários dessa ideia, que o agro se comunica mal, né?
a gente fala mal, a gente faz muito bem dentro da porteira e quando sai a gente acaba não tendo essa... Ou nem fala, né? Fala mal ou não essa fala. eficiência que a gente tem dentro da porteira, a gente não tem fora, né? Mas eu acho que é legal, Thaís, da gente comentar de projetos e até mesmo de divulgações de projetos, divulgações de vagas de emprego que tem essa possibilidade, né? Por favor, acho que é interessante isso aí. Nesse sentido... Pra não perder o gancho, né? Parece que a gente tá indo, vai lá num assunto, volta... Não, mas é pra não perder o gancho. Eu vou até já deixar aqui aberto o Instagram. Nós estamos apoiando um projeto capitaneado pelo CTPEC, pela Unipampa, pela turma ali do Ricardo, que tem justamente esse objetivo, tanto de comunicar melhor o agro, como comunicar as oportunidades do agro. Então, olha o tanto de coisa que a gente citou, pincelou, né? Porque a gente poderia ficar uma manhã inteira falando sobre isso, mas o projeto, o tipo de trabalho que o Carlos André trouxe, por exemplo, né? Que envolve uma tecnologia, né, que envolve intensificação, envolve uma mão de obra diferenciada. A gente precisa de uma mão de obra diferente. Qualificar o cara que já está na operação, ok, né? Mas muitas vezes a gente não consegue mudar tanto a cabeça de um colaborador em relação à tecnologia. Isso acontece bastante na vida real, tá? De não se adequar a tecnologias e tal. Bom, e aí a gente também tem uma nova geração vindo, né? E inclusive eu ouvi de um jovem estudante totalmente urbano, um relato durante esse projeto que eu vou citar. Ele falou assim: então a gente é a geração perfeita para isso tudo que vocês estão mostrando, né? Por quê? Porque o agro é um ambiente propício, uma terra fértil para a tecnologia. E o que se encaixa muito bem com essa geração nova que vem aí. Pensando nisso, surgiu esse projeto ali do CTPEC, né, que é o Setor Agropecuário, Oportunidades e Desafios, aonde nós estamos levando estudantes do terceiro ano do ensino médio, tá, para dentro da universidade, aonde ali eles têm aulas, palestras curtas, aonde são mostradas as oportunidades que o agronegócio traz, né? Então, olha o operador do drone, né? Olha o setor, todos os setores fora da porteira, não só dentro da porteira, né? No comércio, na indústria, olha o tanto de oportunidades que o agro traz, né? E que possivelmente eles aí estão no terceiro ano, é o público que está saindo, é a mão de obra do futuro, né? Então, além disso, eles também visitam propriedades, eles visitam empresas, conhecendo essas oportunidades que o agronegócio pode trazer. E nós já tentamos, né, pender eles para o lado da qualificação, né? Então, a gente pode qualificar o pessoal que já está trabalhando, mas eu acho que também a gente tem que já mostrar para o jovem o caminho da qualificação, atalhar, já treinar essa geração nova para que já cheguem mais preparados, tu entende? E aí, nesse sentido aí desse projeto, existe uma página no Instagram, né, que até eu estou vendo bem como é o @ aqui para não passar errado, ó, Projeto_Oportunidades Agro, aonde o produtor, né, qualquer pessoa pode entrar em contato conosco e divulgar vagas de emprego, tá? Ou cursos, tá? No setor agropecuário. Então, eu preciso de um operador de drone, eu preciso de um peão, eu preciso de um capataz, eu preciso de um operador de máquinas, né? A gente divulga lá no Instagram essas vagas aí. Então, olha como existe demanda por mão de obra qualificada. É como essa menina que me marcou esse depoimento dela no final do projeto, sabe? Então tem sim oportunidades, tem sim emprego, né? Falta gente qualificada e talvez nós sejamos a geração para isso. Concordo, né? E o que a gente está fazendo? Como a gente está se comunicando com essa geração? A gente está mostrando esse lado que está cheio de oportunidades no campo e dentro ou fora, ao longo da cadeia produtiva, né? A gente está mostrando isso, eu acho que a gente mostra pouco ou mostra mal, né? E a ideia desse projeto aí da Unipampa é aproximar esse jovem da qualificação para o setor agropecuário e o produtor desse jovem. Então, até um dos objetivos dessa conta do Instagram é criar essa ponte,
né? Então, repito, assim, o produtor, a empresa que quiser divulgar, que precisa de ajuda nessa divulgação de vagas de emprego, de cursos, pode entrar em contato conosco nesse Instagram aí que a gente vai divulgar. Sabe que essa questão da geração, né? Que é a geração para isso, sim, eu concordo, tá? Eu acho que é a geração para isso. Dessa inserção tecnológica já vir mais preparada para a pessoa já vir mais preparada para aderir a essa tecnologia, né? Mas só fazendo um link, tinha o Carille, para quem gosta de futebol sabe quem numa época que ele estava técnico do Santos hoje, e ele estava num podcast fazendo um comentário sobre o porquê que hoje a gente não tem mais craques, né? O que está acontecendo que a gente vê, ninguém gosta mais de ver a seleção brasileira porque não tem aquilo que a gente tinha antes, né? Não tem mais cobrador de falta, né? Eu gosto muito de futebol e quem gosta, tá nos escutando, vai ver, né? A gente não tem mais cobrador de falta, a gente cobra escanteio do primeiro pau e a dificuldade é que os caras fazerem o gol, né? E ele comentando o seguinte, é muito difícil de tu pegar essa turma desta idade tão nova e com tanta tecnologia acessível e tu fazer com que fique depois do treino treinando, tá? Que pegue uma bola e vá chutar 300 vezes no gol depois do treino, né? É muito difícil tu pegar com que essa turma tenha atenção no que tu estás falando, numa preleção ou até mesmo num momento de conversa onde não estejam todos ligados na tecnologia e não estão prestando atenção no que está acontecendo, né? Então, assim, ó, eu acho que é a geração para isso, eu acho. A né? oportunidade. Agora, quando vai ao campo, né, e que se vê muita gente, e a gente tem um outro projeto Aguadores, que dá, que até mesmo o Inácio, né, que é o precursor desse projeto, mostra os vídeos no Instagram, turma de 40 anos batendo pá em lavoura de Aguadores, que é a experiência do momento, do sol na cabeça, fazendo isso. Aí é que vem, essa turma tá preparada para isso? E aí eu acho que a gente dá uma parada forte, né? Porque a tecnologia, o drone é muito legal. Tu entra na lavoura limpo e tu sai limpo, tá? Se tu for só pilotar o drone, tá? Tô só falando nisso. Mas não é a realidade do dia a dia. Não é. Tu vai acordar muito cedo, tu vai sair muito tarde, tu vai entrar bonito, tu vai sair sujo, né? Essa turma não tá preparada. E aí é que vai bater o pavor, né? Comenta, Thaís, comenta. Não, isso já está acontecendo. Tá? Em empresas que a gente acompanha, a gente está tendo muita dificuldade, justamente com essa resiliência aí do jovem no dia a dia. Tem uma empresa que eu atendo que tem um guri muito bom, um jovem muito bom de tecnologia, tá? Mas que se perde no dia a dia dos processos, na pressão do momento. Precisa fazer 1000 coisas, tem que operar até tarde da noite, mas tem que contar o estoque, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? E aí, nesse momento, tremem na base. Né? Então, a resiliência, eu não sei se é a palavra, né? Mas a preparação realmente é um desafio hoje. Né? E é a nossa ideia, inclusive, quando a gente leva essa gurizada pro campo, mostrar a vida real. Claro, é isso aí. Eu acho que esse é o legal. Tu tem que ir o pé no barro. Tem que botar o pé no barro, exatamente. Uma realidade nossa, né, da empresa lá, que a gente tem as estufas, né, fora a estância, mas das estufas, é muito bonito de tu ver. É lindo. Cara, só que 10 horas da manhã tá 40 graus lá dentro, tá? No outono e no olho do verão, 9 horas da manhã já tá essa temperatura lá. E vai subir até o meio-dia, né? E é isso. Não tem outro jeito, não tem o que fazer. E só levando a turma lá pra... mas é quente aqui sim, mas essa é a realidade. Né? É muito bonito de ver no Instagram, mas né, exatamente. De com o pé lá, e é muito bonito também criticar o produtor ou criticar o homem do campo sem saber o que de fato se passa lá. Claro, sem dúvida. Thaís, tu tens compromisso? Tenho. Né? Então eu vou te liberar hoje, né, Roger? Vocês mais cedo hoje. Vamos liberar ela aqui, não tem problema. E aí, né? depois vamos comercial e depois voltemos para fechar com... Beleza, a gente fecha, vamos pros comerciais depois e a gente volta. De qualquer forma,
Thaís, obrigado pela disponibilidade, obrigado mais uma vez de estar aqui, né? Eu sempre me lembro, foi quem a gente se pegou na mão, vamos começar esse projeto aqui da rádio, né? E o microfone continua aberto. E de certa forma continuamos, né? Porque mesmo que mais distante, tu pode contar comigo sempre, eu falo isso em público. Estamos juntos nesse trabalho aí por divulgar o agro, divulgar as oportunidades, né? E levar conhecimento aí pro produtor, né? Capacitar o produtor, pegar na mão do produtor. Acho que os técnicos que tu traz aqui, no final, acho que a mensagem é essa, tem gente para pegar na mão de vocês e ajudar, né? O Carlos André citou isso, a gente tá lá pegando a mão do produtor toda semana, é isso aí, existe gente boa, existem projetos ótimos, inovadores e rentáveis, né? Então o produtor tem aí a faca e o queijo na mão. Muito bem, obrigado. Obrigada, Bernardo, obrigada, Carlos André, sucesso aí, obrigada a todos os ouvintes. Muito bem. Carlos, fica conosco aí, a gente vai pro intervalinho e a gente volta para fechar contigo. Tá ótimo. Uruguaiana receberá o grande feirão de negócios do Sicredi. Será dia 20 de abril, no Largo da Aviação Férrea, das 10 às 16 horas. Aproveite a oportunidade para você realizar seus sonhos com as melhores taxas e condições especiais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Maitec é uma empresa de software criado com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos toda a linha de controles operacionais para aumentarem a eficiência de seus processos na lavoura e melhorarem a sua lucratividade. Entre em contato no WhatsApp 559-8125-8555 para saber por que as grandes empresas da cidade e região adotaram o sistema da Maitec. Na sua mesa é sucesso total. E na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, fone 3412-2114. E-mail agroplan@agroplan-consultoria.com.br. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
Na Eletroeste você pode confiar. São mais de 30 anos movendo o campo e a cidade. De energia solar a gente entende. Aqui na Eletroeste, os projetos são pensados junto com o cliente para determinar a melhor solução para cada caso. Sem nenhuma dor de cabeça. Eletroeste, a energia que você precisa. Rua Flores da Cunha, 2350. Ou entre em contato pelo fone WhatsApp 3412-3150. Muito bem, chegando no final do nosso programa, e a Thaís Gonçalves estava conosco, e também está conosco aqui o Carlos André. Carlos André, antes da gente terminar, tu sabe que sempre tem uma pergunta sobre a questão das forrageiras, qual é a mãe das forrageiras, né? Qual é a mais produtiva? O produtor fica muito ligado a isso e às vezes surgem variedades aí de uma braquiária que vai resolver o problema de todo mundo, né? Aí tu traz aqui pro Rio Grande do Sul, o troço não aguenta frio. Claro, vai comparar com o Brasil Central, não tem comparação, né? O projeto de vocês tem esse mix forrageiro, tem bastante variedades de forragens que são utilizadas, né? E o mais interessante, que eu acho que vale o comentário, é de que se faz esse mix baseado nas condições climáticas, do que vai produzir, em que momento vai produzir bem, né? Eu acho que é válido. Então, para mim, tá? Eu quero ver a tua resposta, mas para mim não existe a mãe das forragens, né? Existe o que a gente tem que melhor utilizar para cada momento, numa situação tropical que a gente tem, né? Exato, Bernardo, exato. Não existe receita de bolo, né? Cada região é uma região. Hoje a gente trabalha uma gramínea perene, hoje a gente utiliza o Tifton, que a gente considera uma cultura altamente produtiva, altamente resiliente, quando se fala em áreas perenes. Tem que entender, claro, cada região é uma região, áreas mais baixas, áreas de umidade, a gente não consegue que ele desempenhe de forma correta, né? Não produz o que a gente busca, mas vai muito da realidade de cada região. Eu não te diria assim, usa isso ou usa aquilo que tu vai ter um desempenho maior ou melhor que os outros. Está muito relacionado ao manejo e onde tu está situado. A gente trabalha hoje Aceguá, trabalha Alegrete, Manuel Viana, e cada local a gente consegue, com o conhecimento do próprio produtor, entender o que desempenha melhor lá, sabe? Tem uma troca de conhecimento muito boa, e aí a gente adapta e melhora. A gente viu lá o Tifton, né, bem implantado, e eu acho que esse aqui para nossa região anda muito bem, né, desde que a gente tenha condição principalmente de piso, drenagem bastante adequada para ele, né? E o restante do mix é muito interessante de utilizar nesses vazios forrageiros, teoricamente, né? Que a gente normalmente está acostumado a ter, mas que diante desse tipo de projeto ele acaba não acontecendo. E se acontecer, né? Tem uma condição de ter a comida que sobrou e que está guardada, que pode ser utilizada, né? Exato. A ideia do mix, ela é uma questão tanto de qualidade nutricional para os animais, mas também muito voltado para o solo. Esse é o foco principal, é aumentar a biodiversidade do solo, aumentar raízes. A gente sabe que as raízes são a chave de todo o negócio para aumentar a matéria orgânica, para aumentar a porosidade. A gente precisa cada vez mais botar outras culturas no nosso solo, senão a gente vai fazer mais do mesmo, né? E cada ano a gente degrada um pouco mais o nosso solo. Carlos, como é que entra em contato com vocês? Eu acho que vale a propaganda. Perfeito. Hoje a Prime é uma empresa do Toledo, do Paraná, surgiu lá, hoje atende a América Latina como um todo. Eu estou situado em Santa Maria, pode me chamar pelo hoje, o Facebook, o Instagram, é a porta de entrada para falar comigo, Carlos André Lenz Escoto. A Prime é Prime Agro, @Prime Agro. Só nos chamar ali, a gente está aberto para conversar, para trocar ideia, exatamente para isso, para crescer junto, trocar ideia, aprender com o produtor e somar no que for possível para ele. Né? Deixa teu contato, Carlos, por favor. Celular, pode ser? Claro. 55996376908. Repete aí para nós. Chamar ali. 55996376908.
376908. Muito bem. Só me chamar. Qualquer horário. Eu repito assim, ó, eu vi em loco, né? É muito interessante, é muito intensificado, tá? Bastante intensificado. Desse exemplo, a gente tem que considerar algumas coisas desse produtor. É um cara que gosta muito, é apaixonado por pecuária, né? É um cara apaixonado por sistema de recria. Então tem esse ponto muito ligado a ele, né? Então daqui a pouco pegar ele como exemplo exemplo geral, assim, é difícil, né? Bastante difícil. Quer comentar sobre isso? Exato, não é para todos, né, Bernardo? É uma tecnologia, é um movimento aí que alguns produtores já estão prontos para fazer e outros vão ter que ver para crer, né? E começar a mudar um pouco a realidade da propriedade. O que, como a Thaís falou, o que mexe todo mundo é a rentabilidade. A partir do momento que tu vê que tu ganha mais dinheiro, talvez tu tenha que abrir a cabeça e virar a chave para aquilo ali. Talvez não seja a geração do produtor que está na frente da propriedade, mas um filho que está chegando para somar, um funcionário que entende que aquilo ali é válido. Hoje, para ter uma noção, nós temos funcionários que entenderam e hoje eles movimentaram a fazenda como um todo, mudaram a visão do dono. Claro. Eles aceitaram a tecnologia e viraram a chave, né? Então são pessoas, tudo depende de pessoas, como qualquer negócio. Então como eu digo, eu vi acontecer, mas é um pecuarista capitalizado, tinha todas essas possibilidades de fazer. Mas o mais interessante, pode ser feito do tamanho que quiser. Né? Então, assim, ó, é milagreiro, vamos dizer, vamos botar esse termo. Não tem nada de milagreiro. Não. Absolutamente nada de milagreiro. Bastante tecnologia, bastante ciência aplicada, tá? E muita gente com vontade de fazer. Esse talvez seja o mais importante, tá? Muita gente com vontade de fazer. Se tem na sua propriedade isso, vale a pena a conversa para saber o que está acontecendo e daqui a pouco se pode aderir a essa tecnologia. Eu acho que esse é o mensagem de hoje. Exato, é exatamente isso, Bernardo. É querer virar a chave de algum modo. Aqueles são produtores que queriam, que foram lá no Paraná olhar, viram que eles poderiam aplicar de uma forma modificada aqui no Rio Grande do Sul ou próxima do que se via lá e são resilientes, né? Problemas, qualquer processo vai dar, como a Thaís falou, são 5 anos, são 3 anos que tem que olhar para frente. Tem que ser resiliente e querer fazer. Muito bem. Carlos, obrigado pela disponibilidade, obrigado por tirar esse tempinho. Eu sei que tu estava bastante ocupado mas conseguimos cativar para vir falar conosco aqui. Obrigado, tia. Não, eu que agradeço, Bernardo, muito pelo convite. É muito bom falar com vocês, com a Charrua. Roger, obrigado por entrar em contato, nós falamos. Falar com o pessoal do Uruguai é um prazer enorme. Eu saí daí, eu tenho pessoas que eu tenho no coração aí, atendi algumas propriedades, tive parceiros, Carloto, Rivalta, Puitã, Malk, propriedades que eu atendi e sinto bastante saudade. Muito bem. Fico à disposição aí quando quiser nos chamar, vai ser um prazer. Joia. Carlos, obrigado. Um grande abraço para ti. Um abração, de bom. Valeu. Muito bem. Chegamos então ao final do nosso programa e com o objetivo alcançado, né? Fico bastante satisfeito aí pela participação dos ouvintes e aqui esses dois técnicos que puderam nos informar dessas tecnologias e do que está acontecendo. E agradecer aos nossos parceiros, como sempre, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana em Barra do Quaraí, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Agroplan Consultoria e Membuí Uruguaiana. Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55-99623-9936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Hereford, Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal.
A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. Agende a sua visita através do telefone 3412-4033 ou pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaorora@uol.com.br. E MyTech. A MyTech é uma empresa de software criada com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos todas as linhas de controles operacionais para aumentar a eficiência dos seus processos na lavoura e melhorar a sua lucratividade. Entre em contato pelo telefone 55 981 25 8555. Muito bem, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Fiquem agora com Vozes no Esporte com Maia. Continuem se cuidando e até a semana que vem. Uruguaiana receberá o grande feirão de negócios do Sicredi. Será dia 20 de abril, no Largo da Aviação Férrea, das 10 às 16 horas. Aproveite a oportunidade para você realizar seus sonhos com as melhores taxas e condições especiais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A MyTech é uma empresa de software criado com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos toda a linha de controles operacionais para aumentarem a eficiência de seus processos na lavoura e melhorarem a sua lucratividade. Entre em contato no WhatsApp 559-8125-8555 para saber por que as grandes empresas da cidade e região adotaram o sistema da MyTech. Na sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho e branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação